10 de maio, às 18 horas, em ponto, nós teremos uma grande festa comemorando os aniversariantes do mês de maio, né? Aniversariantes do mês de maio, vai ser uma bênção de Deus. 10 de maio, 30 anos de ministério pastoral. 30 anos de ministério pastoral. Então vai ser uma bênção. Glórias a Deus, glórias a Deus. Vamos aí para o meu testemunho. Daqui para frente, vamos contar aqui uma narrativa, né? Da minha vida, da minha passagem, né? Antes de eu falar do meu testemunho, eu quero deixar a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, o versos o 29 e o 30, ele disse assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, então a Bíblia diz que Deus predestinou. Isto não é antibíblico. Eu vi um pastor tão inteligente proferindo blasfêmia contra a predestinação, dizendo um monte de bobagem, sabe? As pessoas têm raiva, as pessoas têm bronca de deixar Deus ser Deus. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi um povo, sabe, querer domar Deus, querer pôr Deus numa caixinha. Parece, aos olhos de alguns, Deus parece um bonequinho que se move a controle remoto. Deus não é um boneco que se move a controle remoto. Deus é o Criador, segundo está na palavra de Deus. Ele é o Criador. Então, quando ele diz assim, aos que predestinou, versículo 30, a esses, plural, a esses, não é a esses, plural, inclui a mim e inclui a você, que já faz parte do povo santo, já está no aprisco, né? Já foi, a ti foi revelada o coração de Deus. Então, aquele aos que predestinou, a esses quem? A esses que ele predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Essa palavra justificou, justificação, perdão total. Então diz que ele predestina, ele chama e ele justifica. E também finaliza dizendo, e aos que justificou, a esses também glorificou. Meu Deus e meu Pai, me ajude, Senhor, a contar esta linda trajetória da minha vida, que é um testemunho, Senhor, que o mundo precisa de ouvir isto para que saibam que Deus é o Senhor, que escolhe, que predestina, que elege, que separa, que convoca, que justifica e glorifica. Obrigado por eu ser um escolhido do Senhor. A mim o Senhor me chamou desde antes da fundação do mundo, já era teu. E eu te agradeço, porque eu creio desta maneira, porque só assim eu posso entender a minha vida nesta terra. Eu louvo o teu nome, e aqueles que creem, digam todos juntos comigo, amém, amém e amém. Quando eu penso na minha vida, na minha infância, né? Porque eu acabei de ler um texto aqui, para mim, a predestinação, escute isso, irmão, para mim, para o meu entendimento, a predestinação, ela é a coluna vertebral do Evangelho. Ou seja, a predestinação, ela sustenta o Evangelho. Se não houvesse predestinação, ninguém
irmão, não adiantaria pregar o evangelho. Não adiantaria falar de Jesus para ninguém. Sabe por quê? Porque o povo só quer cachaça, safadeza, churrasco, cachaça, cigarro, maconha, droga, samba, carnaval, tigrinho, sabe, pagode, festa junina. O povo só quer festivais, Rock in Rio, o povo só quer samba, suor e cachaça. Então, se não houvesse a predestinação, eu não sairia arriscando a minha vida para pregar no rádio, gastando recursos, gastando minha saúde, gastando meus pulmões, gastando minhas cordas vocais. Cara, fico exaurido depois de uma pregação. Eu não faria isso porque seria uma pregação em vão. Se não houvesse a predestinação, seria vã a nossa pregação. Não teria razão de pregar o Evangelho. Por quê? Porque não há quem busque, não há quem entenda, todos se extraviaram, Romanos 3, todos garganta, sepulcro aberto, boca só fala, está morto, está em pecado, está no delito. Então, ninguém que está morto, entregue à carne, fazendo o que a carne gosta. Irmãos, a minha vida dos meus 14 anos, 13 para 14 anos, até os meus 21, 22 anos, foi terrível, irmão. A minha vida foi demonismo puro. Só coisas ruins na minha vida. Só fatos horrendos. Se eu escrevesse um livro do meu testemunho, as pessoas iam falar, meu Deus, nem vou chegar por causa desse homem. Esse homem não é daqui, é do inferno. Quanta coisa ruim que esse homem já fez, quantas maldades ele já praticou. Nunca matei ninguém, tá? Vou logo deixar bem claro para todo mundo saber. Eu nunca matei ninguém, mas cometi muitas falhas, muitas maldades, muitas coisas ruins. Dei muito prejuízo em muita gente, em empresa, em pessoas, sabe, em famílias. Então, eu sei da minha debilidade. Então, vamos voltar à minha pequena jornada na minha infância. Nasci aqui, hoje aqui é um escritório. Mas esse pedaço aqui era o quarto de minha mãe, onde minha mãe, aqui era a casa minha mãe, meu pai, nascemos aqui, e tive os meus piores anos da minha vida aqui. Estava conversando com a minha mãe essa semana passada, e eu perguntei para ela quantos anos eu tinha que eu presenciava as brigas que a senhora e meu pai tinham, né? Ela falou, desde os 2 anos de idade, ela falou para mim, desde os 2 anos de idade, você ficava na porta do quarto, tomando conta de mim e do seu pai para ver se a gente ia brigar, para ver se ele ia me bater e você pular em cima da cama para desapartar. Você não ia para a cama. Aí eu dava uma olhada, eu olhava e você estava lá em pezinho, lá, olhando a briga entre eu e o seu pai. Desde os 2 anos eu presenciei soco, chute, sangue, machucar, desmaiar. Eu presenciei 2 anos. Você sabe, às vezes as pessoas falam assim, minha vida é assim, porque eu tive um passado horrível. Porque meu pai, porque minha mãe, sabe, porque eu não tive oportunidade, porque essas perguntas, esses porquês que eu não vou, por que eu não fui, por que eu não cheguei lá, por que... Aí eu acuso, por causa disso, por causa daquilo, por causa daquela, por causa daquele outro. Então eu poderia estar no meio desse grupo que diz, eu não fui porque minha mãe, eu sou assim porque eu vi isso, porque eu vi aquilo. Por isso que eu te digo, você que está me ouvindo pela rádio, se não houvesse a predestinação, eu não estaria aqui. Eu já estaria morto no ventre de minha mãe. Minha mãe já apanhava comigo dentro da barriga. Para você ter uma ideia como foi difícil a minha vida aqui nessa terra. Minha vida nunca foi fácil. Desde os 9 anos de idade, acho que até mais novo, eu já produzia dinheiro. Hoje o cara chega, faz 20 anos, não faz nada, faz 25, não faz nada, faz 30 anos, não faz nada, faz 30, está estudando, fazendo faculdade.
35 anos, tem que estar aposentado já. Se eu tivesse contribuído dos meus 8 para 9 anos do tempo que eu trabalhei, como trabalho até o dia de hoje, se eu já estava aposentado duas vezes aposentado. Então, aí você vê as pessoas travadas na vida porque tiveram uma infância. A minha infância foi muito difícil. Era um pedacinho de coisinha. Minha mãe deve estar me vendo lá. Pedacinho, ela pegava uma pontinha para cada um. Nunca tivemos fartura. Assim, hoje você vai comer uma banana, cara. Não. Sabe como é que comia banana? Sabe como é que minha cara comia banana? Quando comia, ela pegava uma banana, partia picadinho, uma banana, três rodelinhas para um, três rodelinhas para outro, para botar na comida. Hoje as crianças têm banana, laranja, uva, maçã, pera, morango, e fica um dengalhada danada, né? Tem tudo, 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 depois cresce revoltado. Ah, virou bandido, virou aquilo, morreu porque não teve oportunidade. E a minha vida não foi fácil. Não foi. Foi uma vida sofrida. Eu tenho cicatrizes, eu não sei se dá para ver aqui, eu tenho cicatrizes aqui, ó, aqui, aqui, tem aqui na minha mão, aqui, tenho facadas aqui, 38 furos aqui no meu pescoço, no peito, facadas. Isso aqui já foi uma vida, uma trajetória, sabe? O Satanás querendo ceifar a minha vida, desde da barriga de minha mãe. Não era para mim estar aqui, não era para mim estar aqui. Eu estou aqui por causa da predestinação, porque Deus decretou nos seus decretos, porque Deus decreta. Quando ele disse, haja luz, e não adiantava dizer que não ia haver luz, que houve luz. Quando ele diz, haja firmamento, e houve firmamento. Quando ele falou, separe as águas das águas, ele fez a separação com o poder da sua palavra, ele separou a água salgada da água doce. Ele separou. Ele fez nascer uma porção seca, que é a terra, é a água. Diz que no princípio a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então não havia nada. Não havia nada. Deus criou tudo, tudo. Então ele é aquele que cuida desde o seu nascimento. Ele fala para Jeremias, eu te escolhi desde o teu nascimento. Para Paulo ele fala, eu te chamei antes de você nascer. Então Deus tem cada vida sobre o seu controle. Então a minha vida foi assim. Luta, briga, sangue. Minha mãe pega dente, soco na cara, chute. Muitas vezes eu vi aqui esse pedaço aqui, cama aqui ou ali, eu naquele lado ali, olhando, sabe, aquela cena horrível de terror, praticamente em 7 dias, 4 a 5 dias era esse inferno. Era um inferno na minha vida, eu via tudo, tudo, tudo. Com 2 anos eu via tudo, tudo, tudo. Então, você que está me ouvindo agora, está na droga, está no tráfego, está na cachaça, deixou de viver, não quer tomar banho, sabe? Está depressivo, está deprimido, tá querendo dar cabo da vida, porque a vida foi difícil para você, foi difícil para você. Imagine para mim, irmão. Imagine para mim. Se foi difícil para você, mas para mim foi dificílimo. Mas papai Deus, que tem todas as coisas sob o seu controle, papai Deus que sabe o que fazer com cada caso, ele sabe o que fazer. Então ele cuidou de mim, ele cuidou da minha vida. É muito sofrimento, sabe? Quando eu lembro dessas coisas, porque eu estava até falando com a minha mãe essa semana, né? Passou, e querendo lembrar algumas coisas que às vezes não lembro, né? Não lembro, era muito pequena. Ela falou, com 2 anos eu assistia tudo. Sabe que há 2 anos, meu netinho tem 5 anos. 5, menor, metade da idade do meu netinho. Eu já voava em cima do meu pai para tirar ele de cima da minha mãe que estava tocando.
E você diz que a tua vida é difícil? Você começou a trabalhar com quantos anos? Eu, com 9 anos, eu gostava de soltar pipa. Eu peguei do prazer pela pipa. Falei, já que eu gosto de soltar pipa, o que eu vou fazer? Vou ganhar dinheiro fazendo pipa. Pegava aquelas de coqueiro, vareta de coqueiro, não sei quem conhece isso. Pegou o coqueiro, tira a varetinha dele, fazia um monte de pipa com vareta de coqueiro. Capava, vendia pipa, vendia rabiola, vendia cerol, comprava cola moída, cola para fazer cerol, botava dentro de uma garrafa de plástico, de vidro, com água, e ficava sacudindo até derreter, e depois fazia as porçõezinhas para vender, para ganhar dinheiro. 9 anos de idade, 8 anos, 9 anos, já era a minha vida, já era essa ânsia, sabe, de produzir, de, sabe, não ficar prostrado, olhando o caos. Tem gente que fica olhando o caos. Olhando o caos, não, se você ficar olhando o caos não vai mudar. Você tem que fazer desse caos, sabe, um aprendizado, um trampolim para você subir. Foi o que eu fiz. Foi uma luta. Foi uma luta. Uma luta. Hoje, as crianças tem biscoito. A minha tem biscoito tudo quanto é tipo. A mãe compra, o pai compra, o avô compra, a vovó compra. Então, come biscoito tudo quanto é tipo. A gente era proibido olhar a seção de biscoito. Não olhe para lá. Nem tinha mercado naquela época. Era quitanda. O máximo que comprava era pão. Pão, pão com clemão. Pão com clemão. Lembra disso? Pão com clemão. Quando tinha clemão e quando tinha pão. Muitas das vezes aqui, às vezes eu falo, não gosto de rabanada. Sabe, só comia rabanada. Natal era rabanada, cara. Pão duro que era doado para dar para bicho. Minha mãe pegava uns pãezinhos lá, raspava, cortava aquelas tirinhas, redondinho, e fazia lá. Tinha bicho aqui que punha ovo, aí galinha punha ovo, fazia lá passava no ovo lá. Bertalha nascia nos cantos das paredes, bertalha, aquele monte de bertalha. Deus até permitiu que nascesse aquele monte de bertalha, ninguém plantava bertalha, nascia bertalha, porque tinha que comer bertalha. A galinha punha ovo, bertalha com ovo, ovo com bertalha, bertalha mexida no ovo, ovo mexido na bertalha. Então, e você diz que a tua vida é difícil, cara. Você, você fica apontando o teu fracasso hoje porque a tua vida foi difícil. Tua vida foi difícil. Difícil foi a vida de Jesus, irmão. Vida difícil foi a do meu Senhor. Até aqui eu tenho sido conduzido por Ele. Eu não considero nada, não justifico nada a mim. Ah, foi eu. Eu tive ação. Eu tive atitude. Sempre fui um homem de ter atitude. Aí, aí começa Aí começa a minha peregrinação, né? Peregrinação, sabe? Uma vida de luta. Luta. Vou fazer 30 anos de ministério pastoral. 30 anos. Mas já toda essa obra, da obra de Deus, esse caminho sagrado, aos 40 anos. Então é muita estrada. Sabe? Já vi de tudo. Já vi de tudo. Já vi gente safada dentro de igreja, já vi gente de bem, já vi gente roubando, já vi gente adulterando, já vi gente fornicando, já vi gente que mente a vida toda. Vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Essas pessoas que vivem assim, elas se afundam. Elas estão numa areia movediça. Uma vida longe da palavra, uma vida longe da obediência, é uma vida na areia movediça. Isso tudo que eu passei, do meu nascimento até meus 20 e poucos anos, sabe? Quando Jesus me pegou drogado,
Aqui quando ele diz assim, aos que predestinou, a esse chamou, Romanos 8, 29, isto é uma verdade. É a mais pura verdade. É a mensagem mais segura da Bíblia. É a predestinação. Que se não, Deus não predestinou ninguém. Irmão, se Deus não tivesse predestinado, ninguém queria saber de Deus. Ninguém quer, ninguém quer saber, não queria, não. Ninguém quer saber de Deus. Volto a dizer, sabe que a turma quer? Cachaça, maconha, cerveja, chopinho, samba, carnaval, futebol, sabe? Quer beber até cair. Olha o que o Estado faz com a gente. É uma festa em cima da outra festa. Tudo isto para nos iludir, para a gente não prestar atenção na realidade que estamos vivendo na nossa nação. Eu não me incomodo, abençoado. Se Deus me pôs aqui, nessa terra, eu tenho certeza que foi Ele que me pôs, e Ele cuida de mim, Ele não vai deixar que me falte. E se me faltar também, eu aprendi a viver com muito, e aprendi a viver com pouco, e aprendi a viver com quase nada. Eu já vivi praticamente com nada. Minha mãe está lá ouvindo lá. Ela poderia estar aqui do meu lado, dando esse testemunho junto comigo. Ela poderia estar dando mostrando como eu padeci. Ela dizia, quando eu tinha 1 ano, 2 anos, minha irmã nasceu, 1 ano, né? Acabou, não tem mais colo. Nasceu uma pequenininha, Taninha, pô, vai largar a Taninha, bebê, e o Pedrinho, de 1 ano, eu já não era mais o bebê. Com 1 ano, com 1 ano e pouco, já não era mais o bebê. Não tinha mais o colo, porque como vai fazer? É uma mãe só, um pai não queria saber de nada. Então, ela falava, eu já estava caminhando, cansado, a vida do meu neto falou, vou me dar colo. Eu pego ele na hora. Ah, tá com 5 anos pegando, eu pego, sabe por causa de quê? Porque muitas das vezes eu pedi esse colo e eu não tive esse colo. Não é porque a minha mãe não quis dar, porque ela já estava com outra, que era minha irmã, no colo. E o chapéu na mão, veio chovendo, com o chapéu na mão, com o bebê no colo, com o outro na mão. Então, é vida lutada, é vida de luta. A vida não é fácil. Esse é um pedaço, sabe? Esse é um pedaço da minha caminhada. Vou fazer 30 anos, mês de maio, de ministério, de servir a Deus como pastor. Viajei para a Bahia, voltei, fiquei em Nova Iguaçu, fiquei em Belford Roxo, fiquei em Paracambi. Até teve outro lugar que eu fiquei, que eu até esqueci o nome do bairro ali que eu fiquei, sabe? Campinho, um corre-corre daqui, um corre-corre dali, sabe? Sempre querendo agradar a Deus, dizendo, Deus, eis-me aqui, eu estou pronto. Sabe? Então, o que você está reclamando da sua vida? Você que entrou agora na live, você está reclamando de quê da sua vida? Um garoto de 2 anos que presenciava seu pai massacrando a sua mãe e voava em cima da cama para separar. Quantas das vezes minha mãe dizia isso para mim? Ele me pegava assim, me jogava longe, não queria nem saber se eu ia bater com a cabeça, arrebentar os dentes, nem tinha dentes ainda, né? Quebrar o nariz, quebrar, sei lá, quebrar, tô morrendo, me jogar numa parede, eu bater cabelo, morrer, cair duro. Talvez seria essa até a intenção dele, nem digo dele, do espírito que agia na vida dele. Era um espírito. Abençoados, uma coisa é clara: ou você tem Deus, ou você tem o mal. Não, eu não tenho nem Deus nem o mal. Você pensa assim, mas aí é o teu pensamento. Isso aí não é a realidade. É o teu pensamento. Sabe, é o que você acha. Eu não acho nada, porque ninguém perde nada para me achar. Eu acredito
acredito no que está aqui. Para mim, eu não gosto de dialogar com pessoas que diz que não crê na Bíblia. Para mim, quem não crê na Bíblia, na palavra de Deus, para mim não tem mais minha conversa sobre Deus. Não tem mais. Vivo 1 milhão de anos do lado dessa pessoa, mas não trato com ela sobre coisas espirituais. Deixo ela ver em minha vida como existe um Deus. Porque há pessoas assim que, se ela não crê, então ela vai ter que ver na sua vida o que Deus fez na sua vida. Porque muita gente quer falar de Deus para os outros, mas Deus ainda não agiu na vida dela ou na vida dele. É a mesma pessoa, é o mesmo comportamento, a mesma atitude, sabe? Nunca não reconhece Deus, não agradece a Deus, não honra a Deus, não serve a Deus, vive a murmurar, a reclamar, a questionar Deus. Eu não questiono Deus. Eu já passei pelo vale, como disse Davi, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande. Então, essa é a primeira parte da minha história como criança. Criança. Eu não sei, eu perguntei à minha mãe, não sei se era 11 anos, que houve a briga maior aqui na minha casa, na casa da minha mãe. Minha casa é agora. Naquela época era a casa de minha mãe. Isso aqui foi derrubado, foi feito outra casa. Aquela casa não existe mais. Até isso aqui foi feito novo, não tem mais nada que era do tempo. Então, teve uma briga aqui, uma briga, não sei se era com 11 anos, com 10 anos, que eu peguei um porrete, né? Que meu pai bateu em todo mundo, arrebentou a casa, arrebentou a minha mãe, arrebentou minha irmã estava com a cabeça quebrada, meu irmão chorando, os outros irmãos chorando, e eu chego, não lembro a idade, não sei se minha mãe lembra, sei que eu cheguei, ele veio para cima de mim, eu peguei esse porrete, aí dei nele, bati nele, arrebentei a cabeça dele, abriu da cabeça, da testa até a cabeça, a parte de trás. Parece que ficou o crânio lá de fora, de tanta pancada com um pedaço de pau que eu dei nele. Para você ver a ideia, olha aonde eu poderia estar hoje, preso, por matar o meu próprio pai. Então você vê, tu diz que a tua vida é difícil? Minha vida é difícil, meu pai foi um alcoólatra. Minha parentela toda, irmão, é toda praticamente de alcoólatra. A maioria morre de alcoolismo, quando não morre tuberculoso por causa do cigarro. A maioria morre de alcoolismo. Eu vi pelo menos umas 5 ou 6 aqui indo embora por causa do álcool e por causa do cigarro. Por isso que eu não me meto com isto. Eu não quero destruir o meu corpo. Eu não quero fazer mal, eu quero ver o meu neto crescer, eu quero ver o meu neto casar, quero ver o meu neto ter filhos. Eu quero. Eu trabalho esse corpo para chegar lá. Se Deus assim me permitir, porque Ele já me permitiu tanta coisa eu passar, será que Ele não vai permitir eu ver essa bênção de ver meu neto casar, ter filhos? Claro que Ele vai permitir. Deus é bom demais para mim. Então, eu vou deixar essa pequena introdução. Você que gosta de reclamar da tua vida, dizer que você não parou, a tua vida estacionou, você não tem mais força, porque o seu pai é isto, sua mãe é aquilo, sabe? Eu, pequenininho, pequenininho, eu não tinha dinheiro para comprar carretel de linha para soltar pipa, sabe o que eu fazia? Os grandão, os rapazes, trabalhavam, né? Só soltavam pipa no final de semana. Eu colava nele e falei, eu fico do seu lado enrolando a sua linha. Não era lata, era aquele carretel, botava um palito, enfiava o carretel, o palito enrolava assim. E eu ficava do lado do cara o dia inteiro, do lado dele, soltava, ele voava, eu desembolava a linha, eu enrolava a linha. Garotinho, sabe qual era a promessa? E quando terminar o dia, a linha e a pipa que tiver é sua. A promessa que eles falavam comigo era todo final de semana eles compravam um carretel, um ou outro fazia isso. E eu colava neles. Eu não tinha dinheiro. A minha mãe não tinha me dado dinheiro, tadinha. Não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro nem para comer. Não tinha dinheiro nem para comer. Aí a gente comia, às vezes a gente via rolinha, meu neto corre atrás de rolinha. Aquilo ali, cansei de pegar rolinha. Que rolinha? Para comer arroz com farinha e rolinha frita. E você diz que a tua vida é difícil.
Você está reclamando de quê? Que vida boa você tem? Vida mansa, vida maravilhosa. Está reclamando de quê? Está dizendo que desistiu da vida porque está passando isto ou está passando aquilo? Ah, para. Acho que é o Davi, ele diz, se te mostrares fraco, ou é Salomão, um dos dois, se te mostrares fraco no dia da tribulação, as tuas forças são pequenas, se mostrares fraco, a palavra no original, se te mostrares frouxo no dia da batalha, ser forte. Não sei onde eu buscava a força. Era Deus mesmo, já agindo. Eu tenho esse. Aqui já é para outra frente, para frente. Eu tenho essa facada aqui que eu levei. Eu levei 38 pontos aqui no meu braço, o cara queria me matar, uma facada no pescoço e um furo no peito, que eu tenho prova, mostrando o que eu vivi. Deus, Deus não permitiu que eu morresse naquela noite. Foi não lembro o ano, foi na passagem do dia 31 para dia 1º. Eu doidão, largado pela vida, maconhado, cheirado, bêbado, cheirado cocaína, bolinha, cachaça, sabe? Eu nessa vida de louco arrumei uma briga que o cara foi e me esfaqueou. Quando ele me deu a facada, uma faca que saía dois lados, o cara manejava bem a faca, me pegou e eu caí, né? Porque quando cortou aqui, arrancou um pedaço, isso aqui espirrava sangue longe. Comecei a perder sangue, caí, né, para desmaiar, encostei no chão assim, aí eu deitei, só estou vendo ele vindo para terminar, ele vinha para terminar, e era o bloco de carnaval. Ninguém separou, ninguém me ajudou, ninguém me ajudou. Tinha gente que dizia que era colega meu lá, ninguém me ajudou, ninguém. Só tive um momento, eu estava desacordando já de manhã, peguei uma pedra, a pedra apareceu ali, irmão. Deus, peguei aquela pedra quando ele está vindo. Quando ele chegou bem pertinho para fincar a faca no meu pescoço, poderia eu estar morto. Eu virei com um braço, dei com a pedra na testa dele, ele caiu duro, caiu desmaiado para um lado, e eu apaguei. Quando eu acordei, estava no Carlos Chagas, sendo costurado, tomando soro, tomando sangue. Então, e você está reclamando da sua vida. Aqui, aqui é a base a predestinação é a base da minha vida. Eu só estou aqui porque Deus assim determinou. Eu não escolhi Jesus, eu não aceitei Jesus. Isto não existe na Bíblia. É uma blasfêmia você convocar alguém para pedir alguém, implorar alguém, suplicar alguém para aceitar Jesus. Parece que Jesus é inoperante. Parece que Jesus é um boneco de cera, é uma estátua, é uma imagem. Jesus não é uma imagem. Jesus é vivo. O único que é santo, que ressuscitou, é Jesus. Ele está vivo, Maria não está vivo, São Jorge não está vivo, Santo Antônio, tenho todo respeito com essa turma que foi gente boa, finíssima, mas morreram todos, todos. Como é que o senhor prova que Jesus está vivo? Eu provo, a minha vida prova que Jesus está vivo. Se não fosse ele na minha vida, eu não estaria aqui. A prova que ele está vivo, que eu estou vivo aqui. Ah, é? Porque eu experimentei do seu amor, eu experimentei da sua graça, eu experimentei do seu favor. Não é qualquer um. Se não houvesse a predestinação, é vã a pregação. Ninguém acredita, irmão. Você lembra que Isaías falou: quem vai acreditar na minha pregação? Quem vai acreditar? Quem vai acreditar? Ninguém. O homem não quer saber de Deus. O homem não quer saber de Deus. Ninguém quer saber de Deus. Se Deus não escolher as pessoas antes. Olha aqui no versículo, capítulo 9 de Romanos, capítulo 9, versículo 16, ele diz assim: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então não dependeu de mim. Eu não estou aqui como pastor
separado por Deus para cuidar das ovelhas de Jesus. Não são minhas. Eu sou ovelha de Jesus. A maioria dos pastores não entendem que eles são ovelhas, a não ser que eles não sejam ovelhas. Eu sou uma ovelha de Jesus, junto com as outras ovelhas. Eu só tenho uma função, um ministério, um serviço, um trabalho é para cuidar das ovelhas de Jesus. Ele comprou, está lá em Atos dos Apóstolos, ele comprou com o seu próprio sangue. Atos 20, do 24 em diante, diz que ele comprou, no versículo 29, está lá, ele comprou com o seu próprio sangue. Então as ovelhas não são do pastor. Nenhum pastor é dono de nenhuma ovelha. As ovelhas são de Jesus. Por isso que não precisa ninguém fazer apelo. Vamos fazer um apelo no culto. Fica aí 2 horas implorando para irmãozinho, para o rapazinho, né? Que quer encher a cara. Não quero Jesus, eu quero beber. Mas não, meu filho, vai fumar maconha, vai se drogar. Se você é uma ovelha de Jesus, ele vai te pegar. Ele vai te pegar. Se você não é, você vai morrer no pecado e vai perecer no inferno. Ah, não existe inferno, inferno é aqui. Vamos esperar para ver se o inferno é aqui. Tá? Vamos esperar. O que você plantar aqui, você vai colher. Não diga que é inferno, é só uma questão de inteligência. Se eu planto doença no meu corpo, como cigarro, cachaça, droga, noite sem dormir, chateação, eu vou colher enfermidade. Ou amanhã, ou depois, pode demorar o ano que for, mas ela vai vir. Porque foi semente que eu coloquei. Eu já tive problema de hemorroida, estoporei meu aparelho digestivo, de tanto comer cocaína, meu aparelho digestivo apodreceu, meu aparelho digestivo ficou podre. Tinha tempo que eu não podia comer absolutamente. Bebia saco de leite, aquele leite de saco, era aquilo que me alimentava. Eu me recordo dessa trajetória das trevas que eu vivi. Deus permitiu que eu passasse por ali. Como Deus permitiu que o apóstolo Paulo fosse um bandido, um matador, um homem sanguinário, um homem perseguidor, um homem mau, um homem perverso, um homem sem coração, ele também permitiu que eu vivesse uma vida não igual à do apóstolo Paulo, mas uma vida totalmente distante das coisas de Deus. Mas Deus tem os seus sobre esta terra. Se você acredita ou não acredita, não vai mexer comigo, porque eu já tenho... A minha mente está aqui pela Bíblia, e a Bíblia está na minha mente, e eu só creio no que está aqui. Eu não creio em inteligência artificial. Eu não creio em inteligência humana, sabedoria humana. Eu creio no que está aqui escrito. É do jeitinho, o que é desse jeitinho que está escrito, que tem sido na minha vida. Então, quero deixar essa pequena introdução do meu testemunho. Não se queixe da sua vida, hein? Não reclame da sua vida, que a sua vida não tem 1% da minha vida. Não reclame, levanta a tua cabeça, segue a vida, você tem uma história, ninguém está aqui nessa terra por um acaso, todos... A pessoa fala assim, Deus tem um plano na sua vida. Claro, Deus tem um plano na vida de todos. Tem gente que Deus tem um plano para levar para o céu e tem gente que Deus tem um plano para levar para o inferno. É isto aí. Não, isso aqui Deus não é mal. Deus é justiça. Deus não é mal. Quem é que mandou aquelas pragas lá no Egito? Foi quem? Foi o diabo. Foi o diabo. Foi as 10 pragas. Foi o diabo que mandou? Eu acho que não, né? Eu acho não. Eu tenho certeza que não. Então, Deus, ele é Deus. Se ele tiver que deixar acontecer na sua vida o que tiver que acontecer para te trazer de volta para ele, como ele deixou acontecer tudo isso que aconteceu na minha vida, porque ele queria o meu retorno com ele. Graças a Deus que aconteceu. Senhor Jesus, obrigado por esse momento. Espero que esteja tudo ocorrendo muito bem. Meu Deus, eu espero que o Senhor continue a me usar, que eu seja um instrumento em tuas mãos. Meu Deus, que
que através da minha vida, do meu testemunho, muitos homens, mulheres, famílias se rendam, porque não se renderão por causa do meu testemunho, se renderão porque são escolhidos do Senhor, e o Senhor vai usar o meu testemunho, usar uma pregação dessa, usar uma mensagem, uma palavra. Deus, eu estou aqui, eu só sirvo para isto. Eu não sirvo para mais nada, Senhor. Eu não sirvo para voltar a beber, a fumar, a xingar, a se me drogar, sabe, a roubar, a assaltar, a prejudicar o próximo. Eu não sirvo mais para isso. A minha vida não tem mais sentido neste caminho das trevas. Agora eu estou na tua luz e sou conduzido pelo teu Espírito nesta terra. Meu Deus, usa a minha vida sempre para a glória de Deus. Amém. Amém, amém, é, amém. Quem abriu o mar e Faraó morreu afogado junto com seus soldados lá? Foi Deus. Ai, Deus é amor. É, ali é justiça, justiça. Graças a Deus, irmão Salvador, irmão Cláudio, irmã Fátima Bezerra, irmã Rita Rodrigues, irmão, fala meu amor, irmã Rosemary, irmã Nara, irmã Sandra Araújo, irmão Gilmar, irmão Marco Estaquio, Rocha, Lucas, irmão Lucas, irmão Lula, irmã Claudete, beijo para você, minha mãe abençoada, Angélica, Fánia, Eupídio, Ângela, Adriana, famílias abençoadas, Angélica, Fánia, isso, graças a Deus, né? Graças a Deus. Chegamos até aqui, chegamos ao final da nossa programação. Você que está aí pela rádio, que bom que você acompanhou essa pequena porção do meu testemunho, né? Próxima segunda-feira nós vamos dar continuidade da minha adolescência para frente, tá? Vamos para a minha adolescência para frente. Tá bom, queridos? Silêncio. Ah, tá. Na minha adolescência, quem é que destruiu Sodoma e Gomorra e matou todo mundo? Foi o diabo? Foi nada, foi para papai. Papai é justiça, irmão. A Bíblia diz lá em Provérbio 16, diz que Deus criou todas as coisas para o seu devido fim, até o ímpio para o dia da calamidade, para o dia do mal. Então Deus criou tudo. Eu peço ao Senhor saúde para aqueles que estão pelas rádios, misericórdia, Senhor, eu sei que Tu és Deus de misericórdia. Senhor, se tem alguém doente, meu Deus, pela Tua misericórdia, toca o canceroso, o aidético, o leproso, o louco, o lunático, o endemoniado, Senhor, aquele que tem pânico, aquele que tem crise de ansiedade, deprimido, depressivo. Meu Deus, toca eles, Senhor. Toca eles. Eu também tive muita crise de ansiedade, eu fui muito ansioso, era um bipolar. Deus, o Senhor tocou a minha mente, o Senhor me fez de novo, da mesma massa. O Senhor faz um vaso para a honra, o outro para a desonra. Deus, toca essas vidas pela tua misericórdia, Senhor, que aconteçam muitas curas nesta hora, que o Senhor possa ser glorificado através dessas curas, desses milagres. Levanta o aleijado, o cego abra os olhos, o leproso seja limpo para a glória do teu nome, o endemoniado seja liberto agora pelo conhecimento da tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Saúde para todos, saúde para todos, saúde para todos, saúde para todos. Você que está aí pela rádio, vou deixar aqui o meu endereço aqui do nosso ministério, Rua Roberto da Silveira, número 10, em frente ao prédio da Água dos Rios. Esta rua fica beirando a linha do trem entre a estação de Olinda e a estação de Anchieta, terças e quintas, às 19h30 e aos domingos, 9 horas da manhã e às 18h30. Todo primeiro sábado de cada mês, o culto dos aniversariantes. Então, não fique de fora. Dia 10 de maio, 30 anos de Ministério Pastoral. Convido a todos para estarmos juntos. Predestinação é a coluna vertebral, ou seja, é o que sustenta a nossa fé. Se não houvesse a predestinação, nenhum de nós seríamos salvos. Estaríamos garrados lá nas trevas. Nós servimos aos
o príncipe da potestade do ar. Está aqui escrito. Está aqui escrito. Amém? Mas agora servimos a Deus por causa da predestinação. Ele nos predestinou, chamou, o que chamou, justificou, e o que justificou, glorificou. Isto é Bíblia, isto é Evangelho, isto é a vontade de Deus. Meu telefone para contato, está pedindo, é o 98602-2369. 98602-2369. 98602-2369. Irmã Silvia também está por ali, irmão Marcos, a família Restituição, temos ouvintes das rádios, né? Os irmãos estão aí pelas rádios, famílias que estão pelas rádios, fazem parte da família, não estão pelo Facebook, né? As irmãos todas aí, né? Que estão aí, se eu não falei o nome de todos, me perdoe, irmão Jefferson, irmã Rosemary, irmã Maria José, glórias a Deus, né? Glórias a Deus por todos vocês que ficaram aí comigo até aqui, né? Até aqui tem nos ajudado o Senhor e vai nos continuar nos ajudando. Beijo para todos, deixa eu me despedir aqui dos irmãos aqui da rádio. Irmãos das rádios, fica aí com a oração. A oração, fica aí com a oração. Glórias a Deus. Fechamos aqui o Facebook. Glórias a Deus. Vocês que ficaram aí, beijo. Amanhã, terça-feira, estaremos juntos. Vamos adorar ao Senhor, vamos orar, vamos cantar, vamos louvar e vamos receber instruções da parte de Papai Deus. Eu amo você, minha mãe abençoada. Ligaste nessa palavra, minha mãe. Essa foi a nossa história, né, minha mãe? É dura, mas é a nossa história. Graças a Deus que Deus me transformou, Deus me libertou, Deus me fez novo. Deus me deu um novo coração. Coração sensível, tirou aquele de pedra e pôs um coração sensível. Tchau, família Restituição. Amo vocês. Respeito demais vocês. Vocês são ovelhas de Papai Deus. Junto comigo, somos todos ovelhas de Papai Deus. Beijo, uma noite abençoada. Paz de Cristo para todos. Graça e paz. Tchau, 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 tchau.